Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras e poderosas de todos os tempos. Uma história que nos ensina que a verdadeira força não vem do tamanho, mas sim da fé e da coragem. Vamos falar de Davi e Golias. Imaginem a cena. De um lado, o exército de Israel paralisado pelo medo. Do outro, o exército filisteu confiante e arrogante. E à frente deles, uma figura colossal, um gigante chamado Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze que pesava mais do que um homem adulto. Todos os dias, durante 40 dias, Golias desafiava os israelitas, zombando do seu Deus e do seu exército. Enviem um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. Ninguém se atrevia a responder. O medo era um inimigo tão grande quanto o próprio gigante. Enquanto isso, longe do campo de batalha, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era o mais novo de 8 irmãos, um jovem que muitos subestimavam. Ele não era um soldado treinado, não tinha armadura nem espada. O que ele tinha era um coração puro, uma fé inabalável em Deus e uma habilidade incrível com uma simples funda, uma arma de pastor usada para proteger o rebanho de predadores. Certo dia, o pai de Davi o enviou ao acampamento para levar comida aos seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Ao chegar, Davi ouviu os insultos de Golias e viu o terror nos olhos dos soldados de Israel. O seu coração se encheu de indignação. Como aquele homem ousava desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não via um gigante invencível. Ele via um homem que estava a desafiar o próprio Deus. A sua perspectiva era completamente diferente. Ele foi até o rei Saul e disse: "Ninguém deve ficar com o coração desfalecido por causa deste filisteu. O teu servo irá e lutará com ele." Saul olhou para Davi, um jovem franzino, e duvidou. "Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude." Mas Davi tinha uma resposta pronta, nascida da sua experiência e da sua fé. Ele contou ao rei como, enquanto cuidava das ovelhas, já tinha enfrentado e matado um leão e um urso para proteger o seu rebanho. Ele disse: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Davi não estava a confiar na sua própria força, mas na força de Deus que já o tinha salvado antes. Ele sabia que o mesmo Deus que o protegeu no pasto o protegeria no campo de batalha. Convencido pela fé do jovem, Saul concordou e ofereceu a sua própria armadura a Davi. Mas a armadura era pesada e desconfortável. Davi não estava acostumado com ela. Ele tirou-a e disse: "Não posso andar com isto, pois não estou treinado." Em vez disso, Davi pegou no que conhecia: o seu cajado de pastor, a sua funda, e foi até um riacho próximo, onde escolheu 5 pedras lisas. Era tudo o que ele precisava. Imaginem a cena a seguir. Davi, com o seu cajado e a sua funda, caminha em direção ao vale para encontrar o gigante. Golias, ao vê-lo, desprezou-o. "Sou eu algum cão para você vir contra mim com paus?" gritou o gigante, amaldiçoando Davi pelos seus deuses. Ele via apenas um rapaz insignificante, mas a resposta de Davi ecoa através dos séculos, cheia de poder e convicção. "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos." Davi não estava a lutar por fama ou glória pessoal. Ele estava a lutar pela honra de Deus.
A sua confiança não estava na sua habilidade, mas no poder supremo de Deus. Enquanto Golias avançava, Davi correu ao seu encontro. Ele pegou uma das suas pedras, colocou-a na funda e, com um movimento rápido e preciso, girou-a e atirou. A pedra voou pelo ar, certeira, e atingiu a testa do gigante, a única parte desprotegida do seu corpo. Golias caiu com o rosto em terra. O gigante estava derrotado. O jovem pastor, que todos subestimaram, fez o que um exército inteiro não conseguiu. Ele não usou as armas do mundo, mas a arma da fé. Quando os filisteus viram o seu campeão morto, fugiram apavorados, e o exército de Israel, agora cheio de coragem, perseguiu-os e conquistou uma vitória esmagadora. Esta história é muito mais do que um conto antigo. É uma lição para cada um de nós. Quantos gigantes enfrentamos nas nossas vidas? Podem ser problemas financeiros, doenças, medos, ansiedades, relacionamentos difíceis ou desafios na carreira. Gigantes que parecem invencíveis e que nos paralisam de medo. A história de Davi ensina-nos que a nossa perspectiva muda tudo. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Ele não se concentrou no tamanho do gigante, mas no tamanho do seu Deus. Também nos ensina a usar as armas que Deus nos deu. Davi tentou usar a armadura de Saul, mas não serviu. Ele venceu usando o que conhecia, os talentos e as ferramentas que Deus lhe tinha dado e que ele praticou por anos. Quais são as suas 5 pedras lisas? Talvez seja a sua fé, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua bondade, a sua perseverança. Não tente ser outra pessoa. Use os dons únicos que você tem, confiando que Deus os usará para a vitória. E, o mais importante, a batalha pertence ao Senhor. Davi sabia que a vitória não dependia dele. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quando entregamos as nossas batalhas a Deus, quando lutamos em nome dele e não para a nossa própria glória, ele luta por nós. Portanto, da próxima vez que um gigante se levantar na sua vida, lembre-se de Davi. Não se deixe intimidar pelo tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Pegue nas suas pedras, a sua fé, a sua coragem, os seus talentos, e corra em direção ao desafio, não para longe dele. Confie que a mesma força que derrubou Golias está disponível para si hoje. Com fé e coragem, qualquer gigante pode ser vencido. Espero que esta história tenha inspirado o seu coração tanto quanto inspira o meu. É um lembrete poderoso de que a nossa maior força vem de um lugar de fé e confiança. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e querem mais conteúdo inspirador como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.